Amigos, irmãos em Cristo, bom dia. Hoje vamos falar sobre preparação. Preparação para a obra de Deus nesta terra. Preparação é zelo. Nada é nosso. Tudo vem do Senhor, inclusive o chamado para que nós possamos trabalhar para o reino do Senhor. É um privilégio muito grande e nós temos que valorizar. Isso inclui uma preparação. Há pessoas que menosprezam a preparação. Basta o Espírito Santo do Senhor, mas não é isso que a Bíblia mostra, não é isso que a palavra de Deus ensina. Não podemos fazer a obra de qualquer maneira, levianamente, mas prepararmos para que possamos falar o que Deus falou. A falta de zelo, de cuidado com a palavra de Deus, tem levado muitos às heresias. Falam coisas, pregam fábulas que Deus não falou em sua palavra, que o Senhor não quis transmitir, porque não conhecem a verdade tal como ela é, tal como a palavra nos mostra, do início ao fim, de capa a capa. E é essa falta de cuidado que tem levado muitos nos púlpitos a transformar a verdade de Deus em mentiras ao seu bel prazer, por não se aprofundarem no conhecimento da palavra. E não foi sem razão que Geazi andou com seu senhor Eliseu entre 6 e 7 anos, servindo-o de perto, para que ele aprendesse a missão profética que o estava aguardando, encerrado que fosse o ministério de Eliseu. Durante todo esse tempo, ele foi muito aplicado nessa aprendizagem, acompanhou de perto o profeta Eliseu, esteve com ele o tempo todo e, como um bom discípulo, ele aprendeu dele muito sobre como deveria se portar, como deveria ser em sua missão. Geazi chegou a ganhar a confiança do profeta, inclusive junto ao rei Jorão. Ele intercedeu pela mulher sunamita que estava exilada entre os filisteus e tudo que perdera foi-lhe restituído. Inclusive, num evento anterior, quando o filho dessa mulher morreu, o próprio profeta, mandou que ele fosse até a casa da sunamita numa tentativa de ressuscitar o rapaz. Infelizmente, em que pese todo esse tempo de aprendizagem e da integridade do profeta Eliseu, pela sua ambição, ele perdeu o ministério e ainda ficou leproso, castigo que recebeu por tentar enriquecer-se às custas de Naamã, que havia sido curado da lepra pelo profeta. Há uma indicação na Bíblia de que Samuel fundou uma escola de profetas. Os jovens seminaristas eram preparados e incentivados a se aprofundar, a conhecer a palavra de Deus, encorajados a buscarem uma maior compreensão das Escrituras e uma excelência no conhecimento delas. Logicamente que a unção para doutrinar, para ministrar, é atribuição do Espírito Santo de Deus. Mas fora dessa escola de profetas, o Senhor Deus escolheu Eliseu para sucessor do profeta Elias. Então, ele era um fazendeiro, um filho de fazendeiro que estava arando a terra. E ele não passou pela escola de profetas, mas andou por alguns anos, entre 6 e 7 anos, com o profeta, sobre como conduzir o ministério que deveria continuar como sucessor de Eliseu. Mas o aprendizado, o conhecimento não dispensam a unção de Deus, que é essencial. Não adianta conhecer muito, saber tudo da palavra, se não há uma escolha de Deus, um chamado, uma unção
para a pregação, para o ministério de um modo geral. Jesus escolheu os 12 apóstolos que andaram com ele por cerca de 3 anos, aprendendo dele, conhecendo do Pai através de seu Filho, Jesus Cristo, seu Mestre e também Senhor. Os discípulos, os alunos de Jesus, eles errando e aprendendo, eles seguiram em frente. Igualmente, os 70 homens preparados por Jesus saíram pregando e ficaram encantados com o resultado, como a palavra de Deus era poderosa para curar e também para expulsar demônios. Isso não seria possível sem um aprendizado, sem uma preparação, porque é importante a unção, mas sem conhecimento, quem ensina não está apto a falar com propriedade, com a segurança necessária de que não está ensinando heresias. Sem a unção de Deus, uma pregação, por mais que mostre conhecimento daquele que leva a palavra, mas falta vida, falta o Espírito Santo que convence a pessoa e leva a pensar sobre o seu pecado, sobre a mudança que precisa para viver de acordo com a vontade de Deus. É muito sério o que tem acontecido. Certa vez, estava visitando uma igreja, uma denominação, e uma moça que conduzia a reunião falou que não precisava de se preparar, que sempre o Espírito Santo falava por ela. E eu até concordo de certa forma, quando a gente é surpreendido, alguém chama sem aviso para dar uma palavra, logicamente que sem ter preparado, o Espírito Santo nos instrui. Mas quando temos tempo, quando podemos preparar, é nossa obrigação fazer tudo de bom grado, fazer tudo de acordo. A irmã pediu que a gente abrisse a Bíblia em Apocalipse 20. Terminada a leitura responsiva, a irmã pediu que o Ministério de Louvor entoasse um cântico e ficou por isso mesmo, não voltou mais para a palavra. Infelizmente, dentro das igrejas, o povo continua perecendo por falta de conhecimento. Sabemos que a obra de Deus não se resume à pregação, não se resume à profecia. Toda obra que fazemos em nome de Deus e para Deus tem o mesmo valor. O único status que o Senhor observa é a singeleza e a sinceridade do coração com que essa obra é realizada. Qualquer que seja seu chamado, não pode esquecer de se preparar pela palavra. É a palavra, é o Espírito Santo através dela que nos prepara. Então, porque eu entrego folhetos, não quer dizer que eu não tenha que conhecer a palavra. Se eu faço um outro tipo de tarefa, também não dispensa do conhecimento da palavra, porque Jesus, Deus, que é a própria palavra, que deve ser o nosso fundamento, para então, com confiança, trabalhar para o reino de Deus, com seriedade e com muito amor. Que o dom da profecia seja exercido segundo a medida de fé, que haja afinco no ministério e dedicação ao ensino. Quem exorta, que anime verdadeiramente o outro, e quem preside, tenha cuidado ao presidir. Sejamos liberais ao repartir. E quem pratica misericórdia, que seja com alegria, não com tristeza. Romanos 12, de 6 a 8. Os dons são variados, mas que ninguém se omita em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor enquanto exerce o seu ministério, seja ele qual for. Que o Senhor nos dê consciência da seriedade e do nosso compromisso junto de Deus. Amém. Se você gostou dessa palavra,
Deixe o seu like e inscreva-se no canal para que possa receber mais postagens. Obrigada.